Bom, companheiros, a gente vai inaugurar aqui uma parte das perguntas, que são as perguntas dos editores do Diário Causa Operária e dos blogs do Diário Causa Operária e do Jornal Causa Operária. E aí, os companheiros do blog Internacionalismo mandaram para a gente também uma pergunta interessante aqui de polêmica com o PCB, né? O PCB, olhando o site do PCB, as últimas matérias sobre a Nicarágua são de 2018. E eles dizem aqui num determinado trecho: defender acriticamente a degenerada cúpula sandinista definitivamente não é a saída para os revolucionários consequentes e combativos latino-americanos. Bom, aí o pessoal do blog pergunta: a posição do PCB busca apresentar os protestos golpistas como expressão popular, mas ao mesmo tempo diz que tem tentativa de golpe. Qual deveria ser a posição revolucionária diante de governos que tenham contradições com o imperialismo, mas que ainda são governos capitalistas? A posição do PCB é exequível na prática? Bom, os governos nacionalistas, em geral, são governos capitalistas. Que o nacionalismo é uma política da burguesia nacional. Da burguesia nacional, da pequena burguesia nacionalista. Não é uma política da classe operária. A política da classe operária é anti-imperialista, sem dúvida nenhuma. Nesse sentido, se aproxima do nacionalismo, mas não é nacionalista. É internacionalista. Nós nunca assumimos uma posição baseada apenas no quadro nacional. Nós sempre adotamos uma posição política baseada no quadro internacional. Para nós, a luta contra a intervenção na Venezuela é a luta contra o imperialismo no Brasil, é a mesma luta. Nós temos uma clareza absoluta disso. Bom, o problema aqui nós temos duas posições, né, nessa questão. Há os grupos doutrinários, que têm uma posição sectária. Eles olham e falam assim: esses países governados pelos nacionalistas, eles não estão de acordo com todos os meus preceitos políticos. Então não posso defender. Com isso, eles acabam ficando do lado do imperialismo. Não faz sentido, é uma política sem sentido. Se o governo Maduro, né, fez isso e aquilo de ruim, no conflito entre o Maduro e o imperialismo, nós temos que ficar neutros, que significa ficar do lado do imperialismo? Não. Aí o PCB fala que o governo Daniel Ortega é um governo degenerado. Bom, degenerado não significa nada. Degenerado por quê? Degenerado em qual sentido? Né? Em que sentido que ele degenerou? Teria que explicar as coordenadas sociais. Se há um conflito entre o governo Daniel Ortega, ou seja, entre a Nicarágua e o imperialismo, nós temos que ficar do lado da Nicarágua. Se nós estivéssemos na Nicarágua, nós faríamos a mesma coisa que a gente faz em relação ao PT aqui. Nós criticaríamos aquilo que a gente considera errado, numa determinada proporção e de uma determinada maneira, aquilo que nós consideramos que é contrário ao interesse dos trabalhadores, tá certo? Ao mesmo tempo que nós ficamos do lado do nacionalismo contra as investidas do imperialismo. Então, por exemplo, veja só, né, dois exemplos que mostram bem que o tipo de política tem que ser seguida. Na véspera do golpe, a Dilma colocou no Ministério da Economia, como eu falei aqui antes, o Joaquim Levy e o cara lá do Lula, né? Qual é o nome dele? O cara do Banco de Boston. Meirelles. Pegou essas duas figuras execráveis e colocou no governo. Nós apoiamos isso daí? Não. Nós fomos contra. Mas o que nós dissemos?
Porque também o Boulos foi contra. O Boulos foi contra e nós fomos contra. O que nós dissemos? Nós dissemos o seguinte: a política da Dilma é uma tentativa de chegar num acordo com os banqueiros e o capital financeiro internacional para evitar que o governo caia. Mas isso não vai evitar o golpe, de forma nenhuma. Porque a Dilma não é capaz de fazer uma reforma, né, fiscal do tamanho e da qualidade da natureza que os banqueiros querem. Colocar esses dois picaretas no governo só vai ajudar a desmoralizar o governo do PT e facilitar o golpe do Estado. Essa foi a nossa crítica. A crítica do Boulos é: o governo PT é um governo traidor, está fazendo uma política traidora, portanto deve ser combatido, diretamente combatido. Quer dizer, são duas políticas críticas totalmente diferentes. A nossa política em relação ao Daniel Ortega, a nossa política em relação ao chavismo, a nossa política em relação ao Rafael Correia e etc. é exatamente a mesma. Nós não apoiamos o que a gente acha que é errado, mas você precisa ver qual é o seu ponto de localização na luta política. Então, nós falamos o seguinte: aqui tem o imperialismo, aqui tem o nacionalismo. Nós estamos desse lado aqui contra esse lado. Nesse lado aqui, estando sempre desse lado e sempre contra aquele, nós combatemos aquilo que a gente acha errado aqui. É como se nós fizéssemos parte de um sindicato dirigido por uma direção, vamos dizer assim, não pelega, porque o pelego está do lado do patrão, mas uma direção oportunista, né? Você luta junto com o resto do sindicato, né? Mas você critica a direção sindical. Você não luta contra a direção sindical, ao lado dos patrões. Porque a direção sindical tem uma política que às vezes leva à colaboração com os patrões. Você faz parte do sindicato, você faz parte da classe trabalhadora. Por exemplo, no Correio, que a gente teve muito esse problema, a gente lutava junto com os sindicalistas todos, do PT, do PCdoB, do PSTU, mas criticando sempre. Aqueles que tinham a política errada, mas continuavam do lado dos trabalhadores, nós criticávamos de um jeito. Aqueles que começavam a se vender para o patrão, a gente criticava de um jeito mais intenso. Aquele que tinha passado para o lado do patrão, que aconteceu, né, o pessoal fundou uma federação paralela, nós atacávamos com toda a nossa força. Se a pessoa não sabe se colocar, não sabe se localizar na luta política, ela está perdida. O Boulos não está do lado. A política do Boulos não é uma política contra o golpe, é uma política a favor do golpe. Ele, durante todo o golpe, ele passou para o lado de lá. E, na minha opinião, ele continua do lado de lá. O Boulos tem todo o direito de criticar o PT. Agora, a maneira como ele critica é uma maneira golpista. E nós também, nós criticamos o PT. Mas nós criticamos de uma maneira revolucionária. A tática política dos revolucionários é difícil para a pequena burguesia compreender, porque a pequena burguesia tem os conceitos todos atravessados, todos confusos na cabeça, né? Eles confundem tudo, eles confundem a luta ideológica com a luta prática, eles confundem a necessidade da unidade de ação com a polêmica ideológica. Quando precisa ter unidade de ação, eles criticam ideologicamente e rompem a unidade de ação, como eles fizeram na época do golpe. Quando é preciso ter uma luta ideológica, né, eles suprimem a luta ideológica em nome da unidade de ação. Eu vi, tem gente que fala assim, que quando a gente criticava o pessoal, não, todos contra Bolsonaro. Não, não é assim, não. Primeiro que o pessoal nem está lutando contra o Bolsonaro. A política revolucionária, ela tem que saber a diferença entre
a maneira como você critica as pessoas que estão dentro do movimento operário e a maneira que você critica as pessoas que são inimigas do movimento operário. Se você não tiver esse equilíbrio, nunca vai conseguir ter uma política efetivamente revolucionária. E nunca vai ser independente, né? O pessoal citou o PCB. O PCB não tem posição. O PCB tira a posição sobre os acontecimentos uma vez na vida, outra na morte. Sobre a Nicarágua mesmo, não falaram nada. Nós vamos ouvir o PCB falar da Nicarágua daqui a uns 2 meses. Né? Depois que o... 2018. Esse é de 2018, não falaram nada. Depois que os fuzileiros navais norte-americanos tiverem invadido a Nicarágua pela 30ª vez, aí nós vamos, mas a gente era contra, né, a invasão da Nicarágua e tal. Eu vou ler algumas contribuições Bom, aqui. lembrar que o PCB também não se posicionou a favor do Talibã contra o exército norte-americano, né? Só um detalhezinho que é importante falar, porque eu ouvi umas abobrinhas sobre isso essa semana aqui. Né? Parece que foi o Renato Rovai, que está se especializando em coisas extravagantes, falou que não pode apoiar, né? Ele falou da Nicarágua, né? Não pode apoiar a Nicarágua, não pode apoiar o Talibã, tem que ser humanista. O imperialismo é muito humanista. Eu acho que um dos atos mais importantes do humanismo imperialista foi jogar 2 bombas atômicas no Japão. Você quer coisa mais humana do que isso? O pessoal não sabe do que trata. A hora que o país for totalmente demolido, daí eles vão ficar lá, vão formar uma ONG e vão ficar chorando que o país foi demolido. Ai, o Brasil... Será o povo brasileiro que nasceu errado, nasceu torto, foi formado por degredados, né? Veja o Caramuru, veja o João Ramalho, tudo degradado e tal. Se fosse um inglês bem vestido e tal, se fosse o Tom Cruise que tivesse chegado aqui, seria diferente. É tudo... Na hora que tem que lutar, eles não lutam, depois eles ficam chorando, são uns chorões também. Todo mundo fica chorando o golpe e o Bolsonaro, mas e os que ajudaram o Bolsonaro a chegar no governo? Eu vou aproveitar aqui e vou ler alguns agradecimentos também, que não são perguntas, para a gente poder também agradecer os companheiros, que muita gente contribuiu